Oi, oi. Vamos falar de malakói? Aquela palavra lá no original grego, que se encontra na passagem de 1 Coríntios 6, 9, 10, e que aí os tradutores fazem aquela salada de fruta, traduzem como. Aí as versões mais antigas, né, traduzindo como efeminados, e outras versões que resolveram assim mudar, traduzem como homossexuais passivos, homossexuais. E aí umas últimas versões que vieram traduzindo como práticas homossexuais. E quem lê essas versões mais recentes e mais alteradas, pensa que realmente a Bíblia traz, né, essa palavra homossexual e a Bíblia não traz. Malacó é uma palavra que já foi traduzida de várias formas. A gente precisa pensar que algumas palavras elas mudam de sentido a depender da cultura ou do tempo, né? Então vamos lá. Vamos pensar no português de Portugal e no português brasileiro. Certo? Vamos lá. Se você fala bico em Portugal, tem um sentido. No Brasil, tem outro. Então, você chega em Portugal e fala assim: ah, porque eu perdi meu emprego e estou fazendo um bico. Os portugueses provavelmente vão ficar meio assim, de você estar sendo tão. Falando de forma tão natural. Porque bico, aqui para nós, é tipo você perde o emprego, você faz um trabalho extra. Lá em Portugal não, bico é sexo oral. Outra palavra, propina. Propina lá é a mensalidade que você paga. No Brasil é suborno. Se você fala puto em Portugal, puto em Portugal quer dizer jovem, criança. No Brasil é isso mesmo, masculino de puto. Então, as palavras mudam de significado conforme cultura, conforme tempo. E a gente precisa ter isso em mente para falar de malacói. Vamos lá então? Solta a vinheta. Pois é, malacói é uma das palavras que você tem dificuldade de traduzir, sabe? Quando você vai ver a Bíblia de estudo palavra-chave da Casa Publicadora da Assembleia de Deus, a primeira coisa que ela diz quando ela traz o significado de malacói é palavra de origem incerta. Então, assim, é uma palavra de origem incerta e, em decorrência disso, difícil tradução. Só que, pelo fato das Bíblias antigas trazerem como efeminado, a tradução como efeminado, as pessoas já automaticamente já colocam como afeminado. Se é afeminado, nos dias de hoje, afeminado é o quê? É o gay que se diz afetado, né? Que o povo diz afetado, é o gay que dá mais pinta, né? E aí coloca como malacói, então é o gay passivo, porque ainda tem essa ideia errada de que o gay que eles têm como mais afeminado é o gay passivo, né? Essa ideia equivocada. E traduzem dessa forma errada. Só que a palavra malacói, ela não tem um significado só para... ela não tem um significado só em relação à pessoa, ela também pode ter um significado em relação a vestes. Então, por exemplo, quando Jesus testemunha de João Batista, ele diz que as vestes de João Batista eram finas. Em algumas versões falam ricas, em outras versões luxuosas. O original dessa palavra, finas, ricas, luxuosas, é malacói. Confere. Que foste ver no deserto? Um caniço agitado pelo vento? Mas que foste ver? Um homem vestido de roupas finas? Em outras versões, vem escrito vestes luxuosas ou ricamente vestido. Finas, luxuosa, ricamente, é malacói no original. Esse sentido dessa palavra, malacói, confirma muito o que a Bíblia de Estudo da CPAD fala. Confere aí o significado da palavra malacói pela CPAD. Malacos, de origem incerta, macio ou veste elegante, ou no sentido figurado, pode ser efeminado ou delicado. Então, assim, a gente está diante de uma palavra que ela apresenta mais de um significado, em mais de um tipo de contexto, certo? John Boswell, ele defende que malacói
significa algo relacionado ao caráter das pessoas. Então, pode significar libertino, mas não poderia significar homossexual. Bom, primeiro não pode significar mesmo homossexual porque essa palavra não existia na época. Então, quando Coríntios foi escrito, a palavra homossexual não existia, então não tem como traduzir como essa palavra. Por exemplo, Flávio Joséfo, ou Flávio Josefo, um historiador do século I, hebreu, ele escreveu um livro chamado História dos Hebreus. E olha o relato que ele faz usando a palavra efeminados. Os israelitas deixaram então de fazer guerra, desejando apenas desfrutar em paz e com prazer os muitos bens de que se vinham acumulados. Sua abundante riqueza lançou-os no luxo e na volúpia. Esse oráculo deixou-os assustados. No entanto, não os fez mudar de ideia e recomeçar a guerra, por causa dos tributos que recebiam daqueles povos e porque as delícias os haviam tornado tão efeminados que o trabalho agora lhes era insuportável. Ninguém se incomodava com o povo e cada qual só pensava no seu interesse e nos seus próprios lucros. Note que Flávio Josefo, ele se refere aos homens do tempo de Juízes como efeminados, dizendo que eles estavam preguiçosos. Eles não queriam saber de trabalhar. Eles estavam ganhando dinheiro com tributo. Eles não queriam mais saber de trabalhar. Isso fala de um caráter, isso não tem nada a ver com sexualidade. Nada. Porque essa palavra, malakoi, ela não tinha esse sentido voltado para a sexualidade, ela tinha um sentido voltado para o caráter da pessoa. Ou um outro sentido para vestes finas e tal. Mas não no sentido de sexualidade que é usada hoje. Certo? Então, vamos lá. Olha a salada que algumas versões fazem desse texto. A Nova Versão Internacional diz assim: vocês não sabem que os perversos não herdarão o reino de Deus? Não se deixem enganar, nem os imorais, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os homossexuais passivos ou ativos, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os alcoólatras, nem os caluniadores, nem trapaceiros herdarão o reino de Deus. Por sua vez, a Nova Versão Transformadora diz: vocês não sabem que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não se enganem. Aqueles que se envolvem em imoralidade sexual, adoram ídolos, cometem adultério, se entregam a práticas homossexuais, são ladrões, avarentos, bêbados, insultam pessoas ou exploram outros, não herdarão o reino de Deus. Pois é, essas são versões mais recentes e que deturpam o sentido. E é muito interessante porque são versões que surgem junto à medida que os direitos LGBTs vão crescendo. É como se o tradutor trouxesse um contexto social para a tradução. Porque quando você pega Bíblias de 1900 e alguma coisa, você não vê essas traduções. Elas têm uma tradução mais uniformizada, trazendo Malakoi como efeminados e Assenocoitai como sodomitas. Confere. Almeida Revista Corrigida de 1956. Não sabeis que os injustos não hão de herdar o reino de Deus? Não erreis, nem os devassos, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os efeminados, nem os sodomitas, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os maldizentes, nem os roubadores herdarão o reino. A versão do site hebraico.pro diz: não sabeis que os injustos não hão de herdar o reino de Deus? Não erreis, nem os fornicadores, entre colchetes devassos, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os efeminados, entre colchetes, ou covardes, ou moles, nem os sodomitas, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os maldizentes, nem os roubadores, entre colchetes, usurpadores, herdarão o reino de Deus. Repare que quando ele fala efeminados, entre colchetes, ele fala ou covardes, ou moles, dando uma confirmação exatamente da questão do caráter da pessoa e não o envolvimento com sexualidade. Ou seja, você pode falar de Malakoi no sentido de caráter da pessoa, certo? Mas você não pode falar de Malakoi
no sentido de hoje, porque esse escrito foi feito há mais de 2000 anos atrás. E a palavra malakói tinha outro significado, que não é o mesmo significado que a gente tem hoje. Assim como outras palavras, no curso do tempo, mudaram o seu sentido. Né? E assim como outras palavras, conforme cultura, conforme país, têm o seu significado diferente, a despeito de ser a mesma escrita. Certo? Esse é o primeiro vídeo sobre malakói. Se você gostou, curte. Eu vou trazer outros. Inclusive eu comprei um livro que eu comprei assim só para desconstruir esse livro. O livro chama A Bíblia e a Prática Homossexual, de Robert Gagnon. E eu já comecei a ler sobre Sodoma e falei, vamos desconstruir isso. Porque se alguém tiver adquirido esse livro, eu vou mostrar ele no vídeo que eu fizer sobre ele. Enfim, malakói é isso. Não significa homossexual e nem poderia significar. Bom, curte o vídeo, se inscreve no canal, compartilha, ativa o sininho, ajuda a divulgar o conhecimento. Ajuda muito. Curte aí, vai. Curte aí. Se inscreve no canal. Até o próximo vídeo. Beijo.